Shalom, shalom! Hoje se inicia os 10 dias antes do Yom Kippur 2025. Então vamos explicar um pouquinho sobre isso. Não é só os cristãos messiânicos que comemora e faz esse jejum de 24 horas do Yom Kippur. É o dia que se comemora em relação, é uma data do dia do perdão, da liberação do perdão, é o dia da expiação. Então, antes disso, hoje se inicia, que são 10 dias antes, que esse ano vai ser o Yom Kippur, que dia 1º de outubro para o dia 2 de outubro. Só que você tem regras a seguir para fazer esse jejum. Aí muitos me perguntam, por que você faz esse jejum, que só quem faz esse jejum uma vez no ano é o judeu? O Silvio Santos fazia e outras pessoas fazem também, não é só também os cristãos messiânicos que fazem. Por que que eu me disponho a fazer? Eu já tive muitas bênçãos fazendo esse jejum especial. E por que não fazer se fazemos jejum em outras datas? O que custa fazer numa data tão especial e nos preparar antes? Porque os 10 dias antes é os 10 dias que Deus ele começa a espiar toda a tua vida, que tem uma regra a seguir. Os 10 dias antes, Deus começa a visitar esse cristão que está fazendo. E eu vou te falar as passagens e todas as passagens bíblicas e pessoas da Bíblia que fizeram o Yom Kippur. Então não custa nada fazer. Se você é um cristão que você já tem costume de fazer já um jejum comum, por que não fazer o jejum do dia da liberação do perdão, do dia do Yom Kippur? Se vai beneficiar você, você vai se purificar, você vai liberar perdão a pessoas, você vai fazer ali coisas que às vezes no seu dia a dia você não se atenta a fazer. Então eu vou falar aqui para você tudo como que funciona o Yom Kippur. Então, hoje se inicia, eu não sei falar muito bem hebraico, mas se inicia, que são 10 dias antes, o Rosh Hashanah. Ele significa que nesses 10 dias antes, você tem que seguir regras. Você não pode negar uma esmola, que Deus está te olhando. Você não pode maltratar o teu próximo, falar palavras indevidas ao teu próximo, ou discutir com o teu próximo. Nesse período você tem que liberar o máximo que Jesus pedia, liberar o amor, liberar o perdão. Nesses 10 dias de expiação que Deus está te olhando e verificando cada atitude sua. Aí você vai falar assim para mim, mas eu vou estar sendo falso, sonso com Deus? Se Deus nesse momento está nesses 10 dias que os judeus acham que o Deus está olhando um pouco mais para a terra, para ver o justo dele, o que o justo dele está fazendo, como está sendo as reações do justo dele, aí eu vou passar pianinho, me santificando, me purificando, aí chega no dia do Yom Kippur, que eu faço jejum em 24 horas direitinho, conforme manda a regra, e depois eu volto à vida normal? Não. O certo seria você ter esse comportamento o ano inteiro. Vamos falar aqui como que se faz e como que se trata e do que se trata o Yom Kippur? O Yom Kippur ela é uma data bem conhecida como o dia da expiação, como o dia do perdão, do arrependimento que você tem que liberar o perdão às pessoas. É uma data dedicada ao arrependimento e ao perdão ao próximo. Então você começa a ajustar a sua vida com as outras pessoas de tudo que você fez. Você vai ligar para pessoas, pedir perdão àquelas pessoas que você fez alguma coisa para elas, né? Que possam ter ferido elas, ter traumatizado a alma delas. Bom, é o dia mais sagrado do calendário hebraico-judaico, sim, dos judeus. Mas o que custa? O cristão, que não é um cristão messiânico, que é um cristão como eu, a pentecostal, eu sou uma cristã pentecostal. O que custa? O que me leva a não cumprir esses 10 dias antes da expiação, fazer isso, e mais o dia do Yom Kippur, um jejum de 24 horas no dia do Yom Kippur? O que me custa? Se eu faço outras datas, em outros propósitos eu faço jejum, por que não fazer nesse dia? Se eu já tive bênçãos, eu já vivi o Yom Kippur, que 2 anos da minha vida foi uma benção. Deus me livrou de muitas coisas. Deus me livrou de doenças, Deus me deu livramento de acidentes, Deus me deu livramentos na minha família. Por que eu não vou cumprir o Yom Kippur? Então, eu prefiro fazer esse jejum especial e esses 10 dias antes, que esse ano começa
hoje a tua oportunidade de começar junto conosco. Então, nesse dia começa o jejum, o dia do Yom Kippur, que vai ser dia 1º de outubro. Hoje se inicia os 10 dias antes, que a gente chama Rosh Hashanah. Me desculpa que eu não sei falar hebraico. É que são 10 dias antes, que é os 10 dias de expiação, que Deus vai ficar olhando as suas atitudes com o próximo e com você mesmo. Então, e no dia que é o dia do Yom Kippur, que esse ano cai, dia 1º de outubro, você nesse dia começa o jejum às 18 horas, que lá em Israel eles começam às 18 horas, esse jejum do Yom Kippur, que vai ser às 18 horas do dia 1º de outubro, e você vai começar um jejum até terminar 24 horas do jejum no dia 2 de outubro, às 18 horas também, fecha também o jejum. Aí vamos falar aqui sobre esse jejum. Não pode nem comer carne, nem beber, nem tomar banho, nem pentear cabelo, nem usar roupas novas. Você tem que usar roupas simples, se possível. Quem cumpre mesmo usa peças de pano de saco. Depois eu vou explicar o porquê disso. Orar e se consagrar nessas 24 horas. Nessas 24 horas você não pode ficar em aparelho eletrônico, celular, nem telefone fixo, nem telefone móvel, nada, nem televisão, nem ouvindo nada. Se você tiver que louvar, porque são 24 horas você fazendo o seu corpo, a sua carne toda voltada para o nosso Deus. Você só vai ler a palavra de Deus 24 horas, você vai estar de pano de saco, sem joias, sem nada, sem maquiagem, sem escovar o dente, sem tomar banho. Por quê? Você tem que colocar o teu corpo todo em favor do nosso Pai. Em relação a tipo, eu não sou nada, o Senhor é tudo. Por isso o pano de saco. Não é que é para chamar a atenção de ninguém, é para dizer, o Senhor a toda honra e a toda glória e todo louvor. Aí você falou, Giovana, mas para que isso? Botar peça de saco, não tomar banho 24 horas, igual o judeu não toma banho 24 horas no dia do Yom Kippur, não usa maquiagem, não usa joias, não usa nada, não penteia o cabelo, não faz nada, nem escova o dente. É mostrando como nós somos dependentes dele, porque ali a gente vai estar a nossa pura criação de como ele nos criou. Aí você fala, preciso estar fedendo para o Senhor, que não sei o quê. É uma forma de você mostrar que você não é nada. Ele é tudo, ele é tudo. Então você não é nada. Você sem os seus produtos, você apenas está escondendo a sua fraqueza, a sua podridão, que é, se ficar 24 horas sem tomar banho, vai cheirar mal. Então o que você é perante o nosso Deus? Nada. É para você ver, quando você estiver, tô fedendo, ai meu Deus, eu sou horrível sem maquiagem. É assim que ele te criou. Ele te criou dessa forma e você tem que agradecer a ele tudo pela forma como ele te criou, sem maquiagem, sem nada, dizendo, a honra e toda a glória é a ti, Senhor. O foco é o Senhor, não sou eu. Quando eu me escondo atrás de tudo isso aqui, eu tô querendo mostrar algo que não sou eu, que ele criou. Ele não me criou com um brincão, ele não me criou com maquiagens, com anéis, com batom, escovando dente com bastante produto de flúor, né? Ele não me criou com cabelinho escovado, ele não me criou assim. É só por isso. É uma questão de você se perignar, mostrar que você não é nada para o teu pai. Então, vamos lá, vamos continuar. Você vai ficar sem maquiagem, sem fazer unha nesse dia. É só no dia, tá? Do dia do Yom Kippur. É só nessas 24 horas, não é os 10 dias antes, não. Os 10 dias antes eu vou te falar a regra desses 10 dias antes. Vamos lá. Nesse dia 24, a gente chama que a terra fica fértil. Por que fica fértil? Tudo que é feito nesse dia se potencializa no mundo espiritual. É o dia que o próprio Deus move o mundo espiritual e decide quem vive, quem morre no próximo ano. É Ele quem decide. Então, nesse dia, começa no dia 1º, né, que é no dia 1º de outubro de 2025. Mas os 10 dias antes, você tem que ficar ligado, você tem que vigiar.
Você não pode xingar, não pode amaldiçoar pessoas, a ninguém. Você não pode negar esmolas. Você não pode brigar com pessoas, discutir, fazer contenda com ninguém. Você não pode murmurar, você não pode pecar, por mais pecadores que somos. E é difícil, você tem que tentar não pecar nesses 10 dias, que começa hoje, dia 21. Porque do dia 21 até o dia 1º de outubro é o dia da expiação, que Deus está de olho em você, em cada atitude, em cada ação tua aqui na Terra. Então, nesse dia, nesse período de 10 dias, você não pode pecar, você não pode deixar de fazer alguma coisa que te pedirem. Se te pedirem algo, você tem que fazer, você tem que cumprir. Exatamente. E se não puder, você tem que falar a verdade. Porque não pode? Porque eu estou trabalhando, ou porque não sei o que. Você tem que falar a verdade. Não pode mentir. E nem omitir. Você tem que falar a verdade. Crua e nua. E você, nesse período, no dia do Yom Kippur, você tem que estar em oração, às 24 horas você tem que estar orando, você tem que estar no jejum orando. Só que você tem que ver com os seus médicos se você pode fazer um jejum parcial ou total. Geralmente o Yom Kippur é jejum total, de 24 horas. Por isso que fala que o Yom Kippur não pode fazer jejum do Yom Kippur, é jejum de tolo. Porque se você tem problemas de saúde, você não pode fazer. Aí você pode fazer com Deus um jejum parcial por um propósito. Senhor, eu tenho problema de saúde, eu tenho diabetes, eu tenho algum outro problema, estou fazendo tratamento de câncer, eu estou fazendo algum tratamento assim, assado. É você e Deus. Mas você não deixa de fazer. Você fala, Senhor, eu posso fazer, Senhor? Só eu bebo os líquidos, faço vitaminas, eu fico com 24 horas com os líquidos e me detenho, eu não vou me alimentar com alimentos sólidos. Ou vice-versa, eu não sei o que vai ser melhor para a sua saúde, você tem que detectar, você tem que falar com seus médicos para ter essa autorização médica. Então, mas quem é saudável, quem pode fazer, ou que pode fazer também de forma parcial, é muito bem-vindo e você vai ter vitória. Porque você tem muita coisa a ganhar com Deus nesse dia do jejum. Porque é algo sobrenatural que acontece nesse dia do Yom Kippur. Eu vivenciei, eu tive muitos livramentos o ano inteiro de 2024, que era para mim estar morta, não era para mim estar aqui viva. Deus me livrou da mão dos meus perseguidores, da mão de sanguinolento, da mão de pessoas cruéis. Eu tive livramentos de acidente, eu tive livramentos na minha saúde, livramentos de macumbaria, feitiçaria, de tudo. Que quando você é um cristão justo que tenta se santificar, se justificar através de Jesus Cristo, é muito difícil ficar de pé. Só embaixo da graça dele. E eu tive tudo isso através do Yom Kippur, que fora as outras bênçãos que a gente tem às vezes de prosperidade também, que vem também. O Silvio Santos, ele fazia em relação à prosperidade. Eu fazia em relação para me humilhar ao meu Deus nesse dia e mostrar, eu não sou nada, o Senhor é tudo. E um dia que eu me separo para Deus. É tão raro o cristão fazer isso. Então é um dia que eu me separo para Deus. É um dia que eu me proponho a fazer isso. O que me custa? Aí vamos lá. Nesse dia, você tem que ler a palavra, que lá na palavra fala sobre o Yom Kippur. No livro de Esté, completo o livro de Esté, ela fez. Aquele período quando ela fez lá o jejum dos 3 dias, que ela colocou todo o povo para poder também jejuar junto dela, era o período do Yom Kippur, tá? Jonas 3, lê também Jonas 3 também, fala também a passagem também em relação ao Yom Kippur, que é o período de expiação. Levítico 23, versículo 27, 28, 29 e versículo 16 de Levítico, e o livro de Salmos também, porque também rei Davi e alguns reis também, o rei Salomão, faziam também o dia da expiação. Então você vai falar para mim, Giovana, só que é só lá na época do Velho Testamento? Não, Paulo também fazia. Tinha passagens de Paulo também, que ele fez também, que Paulo também festejava as festas judaicas, como Jesus comemorava as festas judaicas. Jesus era judeu. Só que assim, você vai falar assim para mim, então você, já que é o ano, uma data que é o judeu que comemora, você está comemorando junto? Sim. Porque não me custa nada. Quanto mais jejum, mais oração, mais entrega, mais separação a Deus, o que te custa fazer um dia no ano uma separação total de 24 horas ao seu Deus?
Às vezes a gente no quarto, a gente se tranca, faz só 1 hora, 2 horas, 3 horas. Por que não separar um dia inteiro para ele? E eu aproveitar que outros irmãos, todos os outros irmãos estão fazendo no mesmo dia, na mesma data, e 10 dias antes estão se preparando, estão querendo se purificar dos seus erros, dos seus pecados, perdoando, liberando perdão, dando esmola, fazendo votos, fazendo premissas. Por que não? Não custa nada, cristão, você fazer o dia do Yom Kippur. Então vamos juntos nessa. Se você quer, faça esse propósito com Deus. Eu faço todo ano e eu sou muito abençoada e próspera, tá? Aí você vai falar, você já conquistou tudo que você queria? Não, ainda não, porque o nosso Deus é que sabe o tempo de liberar qualquer bênção sobre a nossa vida. É com Ele que libera o período de saúde, o período do livramento, o período da prosperidade, ou da financeira, ou emocional, ou seja lá qual for. O tempo é dele, a hora é dele. Só tenho que fazer a minha parte, de me entregar um dia de 24 horas para ele, que é nesse dia do Yom Kippur, o dia 1º de outubro, mas hoje começa o período da expiação, onde ele fica te olhando, te observando, se você consegue 10 dias fazer tudo isso aqui que eu mencionei atrás. Volta o vídeo e veja que nesse período, para você não negar uma esmola, você não negar uma semente na tua igreja, você não deixar de dizimar, ofertar, primiciar. Então, seja bem-vindo. Hoje começa, vou aqui tentar falar em hebraico, Rosh Hashanah, que são os 10 dias da expiação do Senhor, vendo como que você está se justificando, se purificando, qual o seu posicionamento perante a bondade do teu coração e a tua generosidade do teu coração perante o teu próximo, o teu amor nesses 10 dias que você libera perdão, que você vai se preparando para o dia da liberação do perdão, que é o dia do Yom Kippur, o dia do arrependimento e do perdão, se você está preparado mesmo. Então, vamos nessa comigo. Vamos iniciar hoje? Hoje começa esse dia, esse período dos 10 dias antes, o período da expiação. Então começa a mudar o seu comportamento a partir de hoje. E nos encontramos no dia 1º de outubro, no jejum de 24 horas do Yom Kippur. Seja bem-vindo!